Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Pedro, sou professor de ensino religioso aqui da Rede Estadual de Santa Catarina e estou gravando esse vídeo intitulado Aos Professores de Ensino Religioso com Carinho. Por que é que eu estou gravando esse vídeo? Bom, como eu disse, eu sou professor e sou da área do ensino religioso há pelo menos 11 anos. Tenho formação específica na área, sou formado em Ciências da Religião com licenciatura em ensino religioso. Tenho uma especialização, estudo também a área da teologia já há algum tempo e trabalho com o ensino religioso desde que comecei a lecionar. Mas sempre fui um curioso, desde a minha infância, juventude, adolescência ali, eu procurei conhecer diversas religiões, e posso dizer assim que muito antes de eu me formar em Ciência da Religião eu já tinha um bom conhecimento de pelo menos umas 10, 12 religiões mais comuns na nossa sociedade, vamos dizer assim. E não apenas de ouvir falar, porque eu realmente gostava de conhecer e frequentei algumas delas por um tempo. Então assim, quando tive a oportunidade de fazer o curso de Ciência da Religião, para mim isso caiu como uma luva. Sou, de certa forma, digamos assim, um professor de formação tardia, não trabalhei sempre com o magistério, como eu disse, são aí pelo menos 11 anos apenas que eu estou trabalhando com isso. Mas posso dizer que eu sou um professor realizado, estou muito feliz com o que eu faço, estou muito satisfeito com a minha profissão, Claro, gostaria de ganhar mais, como todo professor, a gente sabe disso, mas em relação à questão funcional mesmo, a questão do trabalho em si, eu estou muito satisfeito porque eu faço exatamente aquilo que eu gosto. Eu amo ser professor de ensino religioso. Já trabalhei com outras áreas, já trabalhei com história, com filosofia, com sociologia, mas o que eu gosto mesmo de fazer é dar aulas de ensino religioso. Mas por que especificamente eu estou falando isso? Por que eu estou gravando esse vídeo? Bom, eu quero trazer aqui algumas dicas, vamos dizer assim, para os nossos colegas, professores, que trabalham com ensino religioso, tanto aqueles que têm a formação específica, que são realmente profissionais do ensino religioso, quanto aqueles que trabalham com a questão, digamos assim, da formação humana, Então por isso que esse vídeo ele está voltado realmente para professores. Outro detalhe, professores que complementam a sua carga horária, que não são da área e que provavelmente são a maioria hoje no Brasil, até porque sabemos que a formação de professores de ensino religioso ela é pouca, existem poucos cursos de formação. Nos últimos anos as formações EAD têm surgido e têm mudado um pouco essa realidade, mas ainda assim o número de professores formados é muito pequeno. E às vezes, pesquisando nessas formações EAD, a grade curricular, me surge bastante preocupação em relação à qualidade da formação de muitos professores. Eu sei que nenhuma formação superior, nenhuma faculdade prepara um professor da forma, digamos assim, completa, Todos nós sabemos disso, nenhuma licenciatura dá uma formação completa para um professor. O professor tem que estar sempre se atualizando, buscando por conta própria, então eu tenho consciência disso. Mas algumas bases, os cursos devem dar. E então eu fico um tanto preocupado às vezes quando eu vejo algumas grades curriculares que trazem em seu bojo, vamos dizer assim, disciplinas às vezes que são muito aleatórias, que são muito genéricas e pouquíssimas disciplinas ou conteúdos e assuntos que são específicos realmente do ensino religioso e do fenômeno religioso. Então eu sei que um vídeo não vai corrigir isso, eu sei que algumas recomendações de um professor não vai resolver esse problema, mas para quem tem interesse de fazer um bom trabalho, para quem tem interesse de ser um bom profissional, fazer a coisa do jeito certo, eu sei que esse vídeo vai ajudar. Alguns podem pensar assim, poxa, mas quem esse cara pensa que é para estar querendo dar alguma dica? Bom, eu não penso que sou ninguém, sou apenas um professor de ensino religioso com formação específica na área, mas eu tenho uma caminhada, eu tenho uma boa experiência nessa área, tenho textos meus publicados em revistas de circulação nacional. Quem é da área conhece, por exemplo, a revista Mundo Jovem. Eu publiquei pelo menos 3 matérias na revista Mundo Jovem. Tenho também na revista Filosofia, Ciência e Vida, um texto intitulado A Diferença Não Tão Evidente entre Aula de Religião e Ensino Religioso. Uma matéria com 10 páginas dentro desta revista, que é uma revista bem importante na área da educação. E quem pôde ler essa matéria sabe que ela é
bem elaborado, não porque fui eu que fiz, mas porque realmente ela mostra a realidade do que é o ensino religioso e a diferença que há entre o ensino religioso e a aula de religião. Fala um pouco sobre a questão da formação dos professores, os preconceitos que nós sofremos enquanto professores de ensino religioso. Sofremos preconceito tanto dos alunos, quanto da sociedade, os pais e até mesmo dos colegas professores de outras áreas, que às vezes não sabem o que realmente é ensino religioso e ainda confundem com aula de religião. Então assim, não sou melhor do que ninguém. Mas por essa caminhada e por saber que muitos professores precisam um pouco de ajuda, e esse vídeo é para essas pessoas, né? Quem acha que não precisa de nem um pouco de ajuda, ou que já sabe tudo, não tem problema. Você não precisa aderir ou concordar com nada do que eu digo aqui. Mas para aqueles que estão começando e que sabem que precisam de ajuda, eu vou tentar dar alguns conselhos. Bom, que conselhos são esses? Primeiro, nós precisamos entender que o ensino religioso é uma disciplina peculiar. Ela é diferente de qualquer outra disciplina. E isso, pessoal, é uma, digamos assim, uma constatação que o próprio Ministério da Educação fez. Tanto é que hoje, se você olhar na BNCC, ensino religioso ele não está como uma área de humanas, ele não está dentro da área de humanas, ele é uma área específica. Nenhuma outra disciplina escolar, seja ela de todo o ensino fundamental, ensino básico, nenhuma outra disciplina é uma área sozinha. Todas as demais disciplinas estão dentro de uma área, né, em conjunto com outras disciplinas. A única disciplina que é uma área do conhecimento é o ensino religioso. Então o ensino religioso é uma disciplina peculiar, é uma disciplina extremamente importante, sim, porque nós temos vários tipos de conhecimento. Nós temos o conhecimento científico, temos o conhecimento empírico, conhecimento filosófico, conhecimento técnico e temos também o conhecimento religioso. E o conhecimento religioso faz muita diferença na sociedade, sim. Muitos talvez não saibam ou não tenham noção disso, mas a nossa sociedade é extremamente permeada pela religião, é extremamente influenciada pela religião, pelos conceitos religiosos, nosso calendário, as nossas datas festivas, o fato de a maioria das pessoas trabalharem 6 dias por semana e folgarem um, influência direta da religião judaico-cristã, o conceito de que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Nós temos a influência da religião na economia, né? O Natal, por exemplo, final do ano nós temos o 13º salário, que se eu só disser o nome dele como ele realmente é quando foi criado, ainda no período do regime militar, só o nome do verdadeiro 13º salário já explica a sua origem, que é adicional natalino, né? Ou seja, influência da religião na economia no final do ano. Se hoje a maioria das famílias tem condições de comprar presentes, fazer uma viagem, pagar contas atrasadas, dar um presentinho para o filho, simplesmente ter um pouquinho mais de dinheiro no final do ano, influência direta da religião católica especificamente. Se nós temos hoje tanta influência cultural, tanta influência na culinária, influência na forma de se vestir, influência na música, tudo isso é influência da religião. Então é impossível não admitirmos que o fenômeno religioso, que as religiões e as crenças como um todo não façam diferença na sociedade. E para que a gente possa mostrar e entender essa diferença e fazer com que as pessoas entendam a importância do fenômeno religioso, a importância de conhecer isso, para que possam respeitar essas diferenças, nós, enquanto professores, precisamos estar preparados. Então, o principal é a formação. O principal é sempre a formação. Formação específica para dar aula de ensino religioso é uma coisa extremamente importante. Mas, como disse, sabemos que nem todos têm formação específica. Então, na ausência de uma formação específica, o que o professor precisa ter é informação. Na ausência de formação, é necessário informação. E nós vivemos na sociedade da informação. Você consegue acessar pela internet, você consegue acessar através de bibliotecas, você encontra muito material que pode ser usado. Existem sites específicos, grupos no Facebook, grupos de WhatsApp, fornecendo, liberando material, ajudando, trocando experiências. Eu, pessoalmente, faço parte de pelo menos 3 ou 4 grupos de WhatsApp, faço parte de mais uns 4 ou 5 grupos do Facebook. Nem sempre posso contribuir, até porque eu não estou vivendo apenas de, digamos assim, de dar aconselhamento. Eu trabalho, sou professor efetivo da rede estadual, tenho 40 horas e, como todos sabem, ensino religioso sendo uma aula apenas por semana, para ter 40 horas eu tenho 40 turmas, né? Tem 40 turmas que eu dou aula em 3 escolas da minha cidade.
são quase 1.200 alunos, então é muita coisa para se fazer, né? São muitos diários, muitas notas, muita lista de presença, muito planejamento, entende? Então é muita coisa para fazer. Então eu não lido apenas com formação ou com vídeos da internet. Tenho meu canal no YouTube, gosto de trabalhar com ele, mas a verdade é que eu não vivo de fazer isso, eu vivo de dar aulas mesmo. Então, né, a gente sabe que não é fácil a trajetória do professor de ensino religioso. Mas essas dicas que eu quero dar aqui, então, elas são bem importantes em vários sentidos. Primeira coisa, existe um provérbio, né, não é um provérbio da Bíblia, mas é um provérbio dentro da sabedoria judaica que diz que o bom trabalhador dignifica o seu local de trabalho. Né? Esse provérbio, ele às vezes é um tanto criticado por alguns colegas meus que se opõem ao conceito do capitalismo, né? E não estou aqui para defender ideologia nenhuma, mas a verdade é que quando um bom trabalhador, né, ou um trabalhador é bom, realmente ele dignifica o trabalho dele, ele dignifica o seu local de trabalho, e fazendo isso, ele acaba sendo mais respeitado e mais valorizado. Nós, enquanto professores de ensino religioso, precisamos entender isso de uma forma muito clara. Nós precisamos dignificar a nossa disciplina. E como nós fazemos isso? Como que nós vamos fazer isso? Nós podemos fazer isso fazendo com que todos aqueles que nos rodeiam, sejam professores, diretores de escola, coordenação pedagógica, alunos, pais, aprendam que o ensino religioso é importante, que é uma disciplina com bastante conteúdo para ser estudado e com muita coisa para contribuir, né? Mas para fazer isso nós precisamos, às vezes, dizer não. Como assim dizer não? O primeiro não que você deve dizer enquanto professor de ensino religioso: não transforme a sua aula de ensino religioso em aula de valores. Como assim? Ensino religioso tem conteúdo, ensino religioso tem um objeto de estudo. Da mesma forma que os números são objeto de estudo da matemática, os cálculos, a linguagem falada e escrita é objeto de estudo da língua portuguesa, o fenômeno religioso é objeto de estudo do ensino religioso. Não são os valores. O que são valores? A amizade, bondade, tolerância, família, respeito, são valores, são bons. É bom trabalhar com isso. No entanto, nós não somos uma disciplina criada, o ensino religioso não é uma disciplina criada para trabalhar somente com isso. Na verdade, são temas transversais que podem ser trabalhados com qualquer disciplina. O ensino religioso não é o foco dele esse. O ensino religioso tem o objeto de estudo. Entende? Então, quando você transforma a tua aula em exclusivamente aula de valores, você está dizendo, indiretamente, que não há necessidade de termos professores formados em ciências da religião. Porque valores são valores universais, valores qualquer pessoa pode trabalhar. Agora, o fenômeno religioso não. Aqueles que pesquisam, aqueles que se debruçam sobre o fenômeno religioso podem falar dele, né? Então, por isso não se deve trabalhar única e exclusivamente. Não estou dizendo que você não deve trabalhar nunca, não é isso. Você pode trabalhar sim, mas isso tem que estar inserido nas suas aulas. Isso não pode ser o objeto da tua aula, o objetivo da tua aula, o foco da aula, né? Os valores, eles vão estar inseridos, eles vão estar agregados ao teu planejamento, né? Mas esse teu planejamento tem que ser ligado, ou tem que ser, o foco dele tem que ser o fenômeno religioso. Outra coisa, planejamento. Não faça um planejamento alheio à realidade do aluno. Não faça um planejamento que transforme o ensino religioso em uma disciplina alienígena da realidade da comunidade escolar. Como assim? Eu vou ser bem sincero e vou direto ao ponto. Todos nós, pelo menos aqueles que fizeram curso de ciência da religião, ou que fizeram uma pós-graduação, fizeram uma especialização, ou que pesquisam o fenômeno religioso, às vezes compram livros sobre a história das religiões, vão perceber uma coisa interessante. Às vezes esses livros, às vezes essas formações focam durante muito tempo em algumas religiões que na realidade não fazem parte do dia a dia do aluno. Que religiões são essas? Vou dar alguns exemplos aqui, né? Mas religiões principalmente de cunho oriental. Sikhismo, jainismo, taoísmo, né? Shintoísmo, são religiões que têm a ver com a realidade do povo oriental. Você falar sobre essas religiões, você dá
ao aluno a oportunidade de saber que existem religiões e quais são os princípios básicos dessas religiões, é necessário, eles precisam saber. Mas, meu amigo, ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes um semestre inteiro trabalhando uma religião que não tem nada a ver com a realidade do aluno, vai tornar a tua aula, infelizmente, vai tornar a tua aula um saco. Vai ser uma aula muito chata. Porque apesar de ter muitas coisas interessantes nas culturas orientais, elas não fazem parte do dia a dia do aluno. Elas não fazem parte disso. Na verdade, qualquer religião que você for trabalhar com o aluno e que você fique muito tempo falando dela, vai se tornar extremamente maçante para o aluno, né? Não adianta você ficar trabalhando religiões que não têm a ver com a nossa realidade. Ah, mas e o hinduísmo? O hinduísmo não tem a ver com a nossa realidade. Você tem que trabalhar sim. Até porque o hinduísmo tem um aspecto muito importante, que é que você pode trabalhar o conceito das castas, né? O conceito das castas é importante por quê? Porque você pode mostrar o quanto a religião pode ser usada para fazer com que as pessoas acreditem, através da fé, através daquilo que elas creem, que elas devem permanecer do jeito que estão, porque aquilo é vontade de uma divindade, a vontade dos deuses. Então é importante trabalhar o hinduísmo, mas você não vai ficar 6 meses trabalhando, um ano inteiro trabalhando o hinduísmo uma turma. Não faz nenhum sentido você fazer isso. Então é importante que você saiba, você tem que trabalhar o tempo certo, o tempo específico de cada religião, mas o foco deve ser aquilo que tem a ver com o dia a dia do aluno. E o que tem a ver com o dia a dia do aluno? Eu vou te dizer o que o aluno quer saber. Os alunos querem saber o seguinte, por exemplo, por que padre não pode casar? Né? Por que não existe mulher padre? Eles querem saber isso. Por que algumas igrejas evangélicas as mulheres não podem cortar o cabelo e devem sempre usar saia ou vestido? Por que algumas igrejas evangélicas dizem que não se pode beber bebida de álcool e outras não fazem isso, apenas recomendam? Por que as testemunhas de Jeová não celebram aniversário? Por que as testemunhas de Jeová não prestam serviço militar ou não cantam o hino nacional? Eles querem saber, por exemplo, por que é que aquela oferenda que eles encontram na esquina, que eles chamam vulgarmente de forma errada de macumba. Nós que estudamos sabemos que macumba é um instrumento musical, ou pelo menos deveríamos saber, né? Mas a verdade é que eles encontram aquilo e dizem, aquilo é uma macumba. Por que eles chamam de macumba, sendo que aquele não é o nome daquela oferenda? E por que eles têm medo daquilo? Por que o aluno ele não aprende a respeitar aquilo e que ele não precisa ter medo daquilo? Eles querem saber o que é isso. Eles querem saber por que alguns colegas deles usam determinado padrão de roupa. Eles querem saber por que algumas pessoas passam na rua e se cumprimentam com a paz do Senhor. Por que somente o católico faz sinal da cruz. Eles querem saber por que o espírita tem uma fé diferente muitas vezes do evangélico. O que é a reencarnação, a diferença da reencarnação para a ressurreição. É isso que eles querem saber. Sabe? São coisas que têm a ver com o dia a dia. Quem são aqueles que andam em dupla sempre com um crachazinho escrito Elder alguma coisa, ou se for mulher é Sister alguma coisa, que é da religião dos Mormons? O que é a religião dos Mormons? Por que a religião dos Mormons não usa a Bíblia? Então, são coisas que têm a ver com a religiosidade do dia a dia. Por que temos tantas igrejas evangélicas, diversidade evangélica é essa? Porque tantas pessoas se declaram cristãs, dizem seguir a mesma Bíblia, mas têm diferenças tão grandes na interpretação dessa Bíblia. Então é isso que faz a diferença, é isso que eles querem saber, e é isso que o professor precisa saber dizer. Eu sempre digo, o professor não precisa saber tudo, mas ele precisa saber o básico para poder responder para o aluno. E não é vergonhoso, não tem nenhum problema se o professor não souber responder, mas o professor tem a obrigação de dizer o seguinte para o aluno, olha, eu não sei te dizer isso agora, mas eu vou pesquisar e na próxima aula eu te digo. O professor tem que saber fazer isso. E por isso ele tem que saber onde pesquisar e com quem perguntar, com quem pesquisar. Então isso é extremamente importante. O foco das tuas aulas tem que estar baseado naquilo que a tua comunidade tem a ver. Ah, mas a minha comunidade não se preocupa com isso. Bom, talvez não se preocupe ou não demonstre essa preocupação, porque nunca encontraram alguém que tenha condições de responder as suas dúvidas. Isso pode acontecer. Outra questão que é bem importante aí, assim, eu quero que você não me compreenda mal, tá? Eu sei que talvez alguns possam entender de forma equivocada o que eu vou dizer, né? Mas nós somos professores de ensino religioso, não somos professores de religião. E uma das coisas que eu falo
e que eu sempre defendo. Se você, como professor, não consegue diferenciar política humana e social, que faz parte da escola, que faz parte da educação, que tem que ser trabalhado com os alunos, a conscientização política, mas é política humana e social. Se você não consegue diferenciar isso de política partidária e ideológica, eu te dou um conselho: não seja professor, não siga nessa carreira, muito menos de professor de ensino religioso. Porque você não vai ser imparcial, você não vai ser uma pessoa idônea para fazer isso, e aí você vai deixar as tuas paixões pessoais tomarem conta da tua aula. E isso não vai ser bom, isso não vai ser bom para você e nem para o ensino religioso. Por que eu digo isso? Porque nós podemos ter as nossas convicções, podemos ter nossas convicções de fé, podemos ter nossas convicções políticas, partidárias, podemos ter nossas convicções ideológicas, mas as nossas convicções nos alimentam, servem para exemplo da nossa vida, e nós não vamos para a sala de aula completamente isento delas, a gente sabe disso, nós não temos como deixar as nossas opções e as nossas ideias, os nossos sentimentos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós defendemos, nós não deixamos para lá de fora da sala de aula. Aquilo sempre nos acompanha, mas nós precisamos respeitar o aluno, nós precisamos respeitar os pais do aluno, nós precisamos respeitar a diferença muitas vezes que o aluno tem, e nunca esquecendo que o aluno não tem a preparação que nós temos. Nós temos formação acadêmica, nós temos formação didática, nós temos conhecimento provavelmente muito mais aprofundado, e o professor não está ali para criar um debate com o aluno, não está ali para tentar provar nada para o aluno, ou tentar diminuir a importância daquilo que o aluno acredita ou daquilo que ele defende e que a família dele acredita e defende. Então nós não podemos usar a sala de aula como púlpito religioso e também não podemos usar a sala de aula como palanque político. Por isso que eu estou dizendo, não me interpretem mal, mas não leva a tua convicção política e a tua convicção religiosa para a sala de aula. Os alunos vão perguntar qual é a tua religião? Vão, em vários momentos. Você não pode dizer? Pode. O que você não pode é induzir o aluno a achar que porque você tem aquela religião, ela é melhor do que as outras. Você não pode fazer isso, né? E aí vai algumas dicas bem práticas. O aluno quer conhecer a tua religião. Ah, legal, você diga para o aluno o seguinte: olha, convida a tua família então e pesquisa na internet onde é que é o endereço de tal religião, tá? Não dá entrega a você um convite, não fala a você, é tal horário, tal dia, assim, assim, assado, porque isso pode gerar problemas, isso pode gerar transtornos que você não faz ideia, tá? Outra coisa, você pode não gostar de uma determinada religião, não concordar com princípios daquela religião, mas se você levar isso para a sala de aula, se você expor isso em sala de aula, você está correndo um risco muito grande, até de ser processado. Vamos lembrar que hoje nossos alunos têm acesso a muita informação, têm acesso à internet, têm acesso a muita coisa que nós não tínhamos quando éramos jovens, tá? As famílias hoje andam mais informadas do que no passado, principalmente em questões judiciais, então tenha cuidado com isso, né? Não vamos nos fazer de ingênuos ou de bobos e achar que aquela audiência cativa do aluno em sala de aula pode ser moldada conforme a nossa vontade. Não, nós precisamos trazer conhecimento, tá? Não transforma a tua sala de aula em púlpito religioso para promover uma determinada religião em detrimento a outras, ou para atacar alguma religião que seja, e não transforme também a tua sala de aula em palanque político. Como eu disse, temos nossas convicções e não vamos abrir mão delas, mas a sala de aula não é lugar para isso, principalmente ensino religioso. Porque se fizermos isso, nós estamos comprovando aquilo que muitas pessoas pensam, de que ensino religioso não é necessário, que ensino religioso não é uma disciplina importante, e que ensino religioso muitas vezes serve apenas para ideologia e para catequizar ou doutrinar alunos em determinado tipo de pensamento. Não faça isso, não cometa esse erro, porque isso não vai dignificar a nossa profissão. Temos que ser isentos, idôneos mesmo, e eu digo que é possível sim. Eu tenho minha convicção de fé, tenho, né? Eu sou uma pessoa religiosa, sei exatamente aquilo que eu acredito, e eu não induzo o aluno nesses 11 anos que eu dou aula, eu nunca precisei induzir nenhum aluno para crença, para minha crença, tanto é que não tenho nenhum aluno dentro da minha religião, pelo menos daquela que eu sigo, não tenho aluno meu nem ex-aluno, tá? Não que eu não queira,
Eu posso querer, eu posso desejar, mas eu não faço questão de fazer isso porque eu sou, antes de entrar na sala de aula, eu me lembro que eu sou um profissional. Eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa, né, um ser religioso enquanto ser humano, mas enquanto professor, eu sou um profissional e eu tenho que ter ética. E essa ética passa por essa ideia de que eu não devo transformar a sala de aula naquilo que eu acho que deve ser, e sim aquilo que tem que ser, né? Bom, essas são algumas dicas, tá, pessoal? Eu quero trazer mais dicas para todos nós, para que todos saibam que o ensino religioso é uma disciplina extremamente importante, mas que nós precisamos sempre levar ele a sério. Lembrando, não é aula de valores, ensino religioso não é aula de valores, pode trabalhar com valores, pode estar inserido no teu planejamento, pode estar inserido no foco principal, que é o fenômeno religioso, mas não é aula de valores, porque essa disciplina ela tem um objeto de estudo, que é o fenômeno religioso. O ensino religioso não é aula de religião, porque eu não estou ali para doutrinar o aluno numa teoria religiosa, numa crença religiosa específica, eu não estou ali para catequizar o aluno, né? Então eu preciso apresentar os princípios éticos e morais e às vezes até doutrinários de uma religião, sim, para que eles entendam como que ela se constrói, qual é os princípios dessa religião, né? Mas eu não devo induzir o aluno, né? Eu tenho que ter certeza disso, que eu não estou induzindo o aluno. Então eu não posso transformar ensino religioso em aula de religião e também não devo transformar a sala de aula em palanque político, muito menos em púlpito religioso, ok? Fica essa dica hoje aqui. Eu vou fazer outros vídeos falando sobre a importância de a gente estar preparado, trazendo mais algumas dicas, né? E espero estar ajudando aqueles que estão começando nessa disciplina, ou que já têm uma caminhada muitas vezes, mas que ainda não têm a formação específica, ou que lhes falta apenas a informação correta, ok? Um bom trabalho a todos, tudo de bom para vocês. Um abraço e até a próxima.